Graça e paz, Igreja do Deus Altíssimo. Hoje, então, nós vamos, o Senhor colocou no meu coração, nós vamos estar falando lá no livro de Efésios. Deixa eu abri-lo aqui. Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? E depois nós vamos aqui na palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Amém? Amados, aqui é aceitando a nossa missão, né? Aquilo que Deus preparou para nós, né? Nessa vida que terrestre, qual é passageira que nós estamos, né? Então, nós somos colocados no mundo para uma contribuição, foi para isso que Deus nos colocou aqui. Então, Deus não nos criou, né, para que nós possamos fazer verdadeiramente a diferença nessa terra. E o que Ele espera que a gente faça, né? Ele não criou a gente para que a gente fosse, Ele não quer que a gente só tenha ganho aqui. Estamos aqui só para receber. Estamos aqui também para dar, que é o propósito, é aquilo que verdadeiramente Ele quer da minha e da tua vida, né? Ele quer que, na realidade, a gente não venha aqui somente usufruir daquilo que Ele deixou para nós na Terra, mas que a gente possa também retribuir algo para aqueles que precisam, né, ouvir a palavra do Senhor, para aqueles que estão ainda, que são doentes e que estão aí precisando realmente, né, de conhecer a verdade. Então, Deus quer que nós retribua com algo, que nós conseguimos retribuir com ela. E esse, né, é um propósito que Deus tem para a nossa vida, e qual ele denomina ministério ou serviço para a nossa vida. O que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós fomos criados para servir a Deus. Então, a Bíblia diz que Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, ele diz isso aqui no livro de Efésios, que acabei de ler, né? No capítulo 2. Então, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para mim e para você, né? Então, Deus, assim, Ele espera que eu e você possamos dar seguimento àquilo que Jesus veio fazer na Terra, que era o que? Servir, né? Então, eu vejo assim, né, lendo as passagens de Cristo, vendo o Evangelho todo, que primeiro, Deus espera que nós que sejamos humildes, isso é a primeira coisa que Ele espera de mim e de você. Depois Ele quer e espera que o amor reine entre nós, que a gente possa expandir amor, né? Porque ele tem que reinar. E depois ele espera que a gente seja um servo verdadeiramente obediente, né? E que nós possamos verdadeiramente estar preparados para servir. Então, nós estamos a serviço de Deus, né? E Deus também diz, né, que em Jeremias, ele fala assim, que antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu separei para uma obra especial.
Então, olha só, né? Não estamos aqui por acaso, não chegamos aqui por acaso, e não estamos aqui somente, né, para nada, né? Todos nós temos uma função aqui na Terra. E a primeira função é ser servos mesmo, né? Nós devemos servir, devemos verdadeiramente estar de braços, de coração aberto a receber as pessoas, doar amor a essas pessoas, a ter uma palavra de verdade para levar até essas pessoas, a verdadeiramente saber o que é servir por amor, né? Que é isso que ele espera, ele quer que a gente sirva, mas que a gente não sirva de qualquer jeito. Que nós tenhamos, que sejamos servos, mas um servo com amor, que tudo aquilo que a gente verdadeiramente colocamos, ou né, queremos fazer, ou devemos fazer, que a gente faça, colocando na frente de tudo isso, nada mais do que o amor, porque quando você se dispõe a fazer algo para Deus, porque tudo que a gente faz aqui na Terra, dentro daquilo que Ele pediu, para que a gente, que ele planejou para que a gente fizesse, a gente precisa fazer da melhor forma possível, que é isso que ele espera de mim e de você, não de qualquer jeito, né? Então, aquilo que ele entregou na minha mão, né, o que é pastorear, então eu tenho que fazer da melhor forma possível. O outro é ser obreiro na casa do Senhor, então ele tem que fazer a função dele da melhor forma possível. Se o outro é o porteiro da casa do Senhor, tem que fazer da melhor forma possível, porque todos somos servos, não tem diferenciação. Então, ele espera isso de mim e de você, né? Que a gente venha realmente servir. Então, a compra da nossa salvação custou a própria vida de Jesus. E a Bíblia nos faz recordar que Deus pagou um alto preço por nós. Portanto, nós devemos usar nosso corpo, para honrar a Deus. Ele diz isso lá em 1 Coríntios 6:20, né? E não servimos a Deus movidos por culpa, ou até mesmo por obrigação, ou até mesmo por medo, ou porque teremos que fazer porque estamos... Não, desobediência não é por isso, né? Ele quer que a gente tenha alegria e que a gente seja grato a tudo que a gente faz e tudo que ele faz por nós, né? Então, essa gratidão tem que nascer no nosso coração. Eu digo que para você ser grato a alguma coisa, a gratidão ela tem que nascer do coração. Se a gratidão não nascer do coração, nós nunca seremos gratos a nada. E quando a gente olha todos os dias, vemos, né, que Deus todos os dias coloca à nossa frente, Ele nos dá a condição de nós levantarmos de manhã e seguirmos o nosso dia, mas sempre Ele coloca à nossa frente algo ou alguma situação para que nós possamos exercer a servidão, para que nós possamos servir, para que nós possamos verdadeiramente levar a palavra dele de alguma forma, né? Seja no nosso trabalho, seja na igreja, né? Seja em qualquer lugar que nós estivermos, onde tenha pessoas ali, sempre tem alguém precisando que a gente sirva de alguma forma a eles, né? Levando uma palavra, falando da verdade, né? Trazendo aquilo que verdadeiramente Deus aplacou sobre a nossa vida, porque a leitura bíblica diária que nós fazemos não é uma leitura apenas para que a gente possa se alimentar, mas é algo que a gente possa se alimentar, aplacar e retribuir. Então, a gente recebe isso, assim como a gente está recebendo gratuitamente, a gente tem que doar gratuitamente. Então, que a gente tenha sempre uma palavra de vida eterna para levar alguém, porque a gente olha para o mundo hoje e você vê quantas pessoas estão perdidas. E muitas vezes não é fora da igreja, pessoal. Tem pessoas dentro da igreja que têm mais de 30 anos e que ainda não se encontrou, não estão perdidas e não conhecem a verdade. E isso existe ainda dentro da igreja. Então, nós temos que estar sempre também, né, aptos a sempre estar levando algo, porque a pessoa que dentro de uma igreja, ela consegue fazer uma panela para fazer uma fofoca e falar mal de um irmão do outro, essa pessoa não é regenerada e nem convertida. Então, essa pessoa precisa de apoio para que nós, que somos servos do Senhor, possamos ir até ela e levar sempre, ter uma palavra de vida,
né? Para que ela possa crescer no Evangelho de Cristo. Para que ela possa entender o que é que Cristo quer para a nossa vida, por que nascemos, por que estamos aqui, o que Ele espera de nós como cristãos, né? E o que nós temos feito para isso, para que a palavra dele se propague, para que verdadeiramente, né, ele possa, através de nós, fazer com que expanda, né, o evangelho, com que realmente a palavra dele chegue a vários lugares do mundo, né? Isso depende de mim e de ti. E como que isso depende? A gente servindo ao Senhor, né? Então, o apóstolo João ensina que nossos préstimos amorosos às outras pessoas demonstram que verdadeiramente nós somos salvos. Então, nosso amor um pelos outros dá testemunho de que passamos da morte para a vida. Então, quando o amor impera, né? Quando a gente verdadeiramente somos amorosos às outras pessoas, quando demonstramos, né, que nós realmente estamos ali para servi-los, de alguma forma, né? E de alguma forma apoiar alguém em qualquer que seja a situação, seja um parente, seja um amigo, seja uma pessoa que até a gente não conheça, isso ele espera que a gente realmente faça, assim, do fundo do nosso coração, porque verdadeiramente, quando nós demonstramos isso, nós somos salvos. Verdadeiramente nós somos salvos. Então, assim, se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar outras pessoas, e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente na minha vida? Se eu não estou disposto a fazer isso, será que verdadeiramente Cristo está na minha vida? O coração salvo, ele deseja verdadeiramente servir ao Senhor. Ele deseja isso, que realmente venha a servir o Senhor, né? Deus também, né? Servir a Deus, às vezes, muitas vezes é mal compreendido pela maioria das pessoas, porque é ministério, né? Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo que ministério se aplica somente a pastores e a outras pessoas que dirigem uma igreja, né? Mas Deus diz que cada membro da tua família é um ministro. E na Bíblia as palavras servo e ministro são sinônimos, assim como serviço e ministério. Se você é um cristão, então você é um ministro. E quando está servindo, está ministrando. Toda vez que nós abrimos nosso coração para levar uma palavra de amor, né, levar a verdade para alguém, nós estamos ministrando na vida daquela pessoa. Então, nós somos ministro, nós estamos levando a palavra do Senhor, expandindo a palavra do Senhor, explicando a alguém como que é, né, como que o Senhor trabalha e como que o Senhor tem um plano na vida dessa pessoa. Então, nós temos, assim, uma responsabilidade imensa quando a gente fala do amor de Deus para alguém, principalmente alguém que ainda não conheceu a Cristo. Alguém que ainda está precisando ouvir a palavra, alguém que está perdido nela mesma, porque tem muitas pessoas perdidas, tem muitas pessoas doentes, e a gente vê no mundo, tem pessoas aí no mundo, eu vejo aqui, porque, por exemplo, eu moro no interior, pessoas que batem na nossa porta, pessoas chegam, muitas vezes, assim, bêbados, né, pessoas que estão, você vê que a pessoa não tem uma direção, né? Porque a pessoa que vive com uma latinha na mão bebendo, que vive com né, num bar bebendo, essa pessoa está sem direção, essa pessoa não sabe nem o que ela está fazendo nesse mundo. Para que eu vim? Será que eu vim nesse mundo só para ser um escravo do diabo? Porque uma pessoa que está numa situação dessa, né? Perdida, ela não é escrava, né? Não veio aqui para servir a Deus mais, ela está onde? Ela está sendo escravo do diabo. E o diabo está fazendo da vida dela o que ele quer. Mas por quê? Porque muitas vezes ela não conhece a verdade. E essa verdade, quem tem que levar sou eu e você.
que já conhecemos, estamos aqui cada dia mais, crescendo, né, buscando o Senhor, para que cada dia a gente tenha sabedoria para então falar, porque muitas vezes a gente nem sabedoria para falar do amor de Deus para alguém, a gente acaba não tendo, e às vezes trazer para perto de nós, a gente acaba afastando a pessoa. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque antes de eu ser crente, 8 horas da manhã, num domingo, você quer que alguém bata na tua porta 8 horas da manhã, depois de uma semana de trabalho, que é o dia que você tem para dormir, para vir falar, vem, aceita Jesus por causa disso. Não é assim que você aborda as pessoas. Muita gente não quer, eu não aceitava na época, né? Então, eu tenho que ter uma estratégia que eu possa chegar até a pessoa e que, primeiro, que eu não entre na intimidade dela para tirar o lazer dela daquilo que ela está fazendo. Então, eu tenho que ter uma estratégia para estar perto dela, né? Muitas vezes a gente ainda tem que sentar em mesas de escarnecedores, pessoas doentes, para poder falar do amor de Deus. Porque não é para as pessoas sãs que a gente está aqui, mas para aqueles que estão doentes. E a gente, às vezes, só tem a oportunidade de falar quando a gente está na rodinha ali de quem precisa ouvir, né? Algo para que mude, para que tenha uma transformação de vida. E nós somos responsáveis por isso. Então, se nós fomos escolhidos para isso, se hoje eu, você, estamos aqui, nessa live aqui, falando do amor de Deus, nessa vigília que é feita todos os dias, nós estamos aqui porque Deus tem um plano nessa vigília. Porque se ele não tivesse, ela já tinha acabado. E Deus tem algo grande aqui. Tem comigo, tem com a irmã Célia, tem com o Glauber, tem com o irmão Damião, tem com a irmã Eline, tem com as demais que estão aqui, né? A Maria dos Anjos. O que ele está requerendo mais de nós? Né? Que a gente busque mais e mais para que a gente esteja muito alimentado, para que quando a gente for falar do amor dele, saia da nossa boca sabedoria daquilo que a gente vai falar. Para que a gente possa trazer para ele as pessoas de uma forma que elas venham sem se sentir, entendeu? Acuadas do que a gente está coadinho elas para poder. Não, mas que ela venha por amor. Que ela verdadeiramente sinta um encontro com Cristo. Assim como Paulo teve encontro com Cristo, assim como um dia eu tive encontro com Cristo, assim como Glauber um dia teve encontro com Cristo, e assim é que a gente precisa realmente fazer, né? Então, assim, às vezes a gente fala assim, até anotei aqui, você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos sua graça? Por que nos deixa em um mundo decadente? Ele nos deixa aqui para que cumprimos o propósito, cumprimos o propósito dele. Depois que a gente é salvo, o Senhor tenta usar, tá, para cumprir os objetivos que ele tratou na minha vida e na sua vida. Então, o que acontece? A gente está aqui para cumprir os propósitos dele, mas ele vai usar-nos da forma que ele tratou na minha e na tua vida, como ele traçou. É dessa forma que ele vai nos usar. Mas como é que ele vai usar nós? Quando a gente busca, quando a gente tem uma intimidade com ele, quando a gente tem o hábito da leitura bíblica. Eu falo, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, meus irmãos, de acordar cedo. Muito grande. A vida inteira, acho que desde o dia que eu nasci, assim. Entendeu? Se eu entrar às 8, como eu trabalho em casa, eu acordo 15 para as 8. Estou falando, é verdade. Só que eu me propus a dar minha primeira hora do dia para Deus. E qual é a minha primeira hora do dia? 5h30, 6 horas já tenho que estar em pé. Não importa, Sana, tu tem que estar em pé. Foi difícil, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Hoje eu acordo sem o despertador. Ele me acorda, ele me desperta. Porque eu tenho um compromisso com ele naquela hora. Porque a primícia do primeiro dia, né, é dele, a primeira hora do dia dele. Mas por quê? Porque eu me propus a isso. Não, vou buscá-lo,
né? Entrei no propósito até com o pessoal e vou continuar, por quê? Porque tem me feito bem, tenho visto um agir de Deus, tenho visto uma intimidade maior com o Senhor, tenho ganho, assim, algo maravilhoso na minha vida, e é isso que importa para a minha vida, é estar diante da presença do Senhor, buscando Ele, né? E cada dia aplacando aquilo que Ele quer na minha vida. Se Ele tem um propósito na minha vida, eu quero viver esse propósito do Senhor. E eu quero conseguir fazer com que levar isso também para outras pessoas. Foi através de atitudes minhas que eu trouxe o meu genro para Jesus e que eu vejo o caminhar dele cada dia mais. Então foram atitudes dentro de casa, né? Atitudes que a gente vinha tomando dentro de casa, que às vezes para mim era uma atitude, por exemplo, louvo o Senhor, eu estou fazendo as coisas, estou louvando o Senhor. Eu estou limpando a casa, estou louvando o Senhor. Aí você ouvir teu genro, que nunca nem, não era nada, e aí virar e falar assim para você, olha, hoje eu estou fazendo uma faxina em casa e eu me vejo como você, porque hoje eu estou aqui, ouvindo louvores que está me edificando. Olha, gente, isso é, assim, uma coisa linda, porque são atitudes nossas que fazem com que pessoas vão buscar o Senhor. São formas que a gente tem, estratégias, que muitas vezes a gente nem pensa, nem acha que alguém está te olhando, né? Mas tem alguém por detrás das cortinas te olhando e vendo aquilo que você está fazendo e dizendo, ei, tem uma mudança ali, ela, né? Estou vendo uma mudança na vida dela, né? Ela não está fazendo isso só por fazer, tem um amor aí. E aí ele falou como isso tem me edificado e como eu tenho tido tão perto do Senhor. Né? E mais feliz ainda eu fiquei quando ele falou assim, olha, tem uma igreja aqui do lado, que eles mudaram aqui para São Paulo, né? Tem uma igreja do lado da minha casa, da Hillsong, eu vou começar a frequentar ali, né? E é para ouvir a palavra. Gente, eu ganhei o dia, porque isso é maravilhoso. Então eu falo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é verdade, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos crer, a gente tem que colocar nossa fé em ação e crer que enquanto a gente faz a obra do Senhor, enquanto a gente faz nós servimos, fazemos aquilo que Ele propôs e colocou na nossa vida, o Senhor também vai fazer para os nossos. Ele vai alcançar os nossos. E a gente vai ver também as atitudes deles, como que é lindo o agir e o trabalhar de Deus, que muitas vezes a gente não entende, é loucura, mas a gente não entende. Aí a gente fala, meu Deus, né? Quão grata. Eu falo que o que define a minha vida no dia a dia é a gratidão. Eu sou grata ao Senhor. Grata. Se hoje o Senhor chegasse aqui para mim e falasse, vou te levar, eu iria feliz, porque o Senhor já cumpriu muitas coisas na minha vida. Hoje o que Ele tem para cumprir na minha vida é bem pouco. Por quê? Porque Ele não está nas grandes coisas para mim, Ele está nas pequenininhas coisas que eu consigo enxergar Ele todos os dias, e eu vejo o agir dEle na minha vida, na vida do meu esposo, né? Na vida daqui da minha mãe, o trabalhar dele, como é o trabalhar dele. Só de estar hoje aqui cuidando da minha mãezinha, depois de 4 anos que ele preparou esse momento para estar aqui, eu sou muito grata a isso. Então, assim, a gente vê como Deus trabalha na nossa vida, né? Isso não tem dinheiro que paga, gente, não tem. Então, assim, você é chamado para servir a Deus, então, enquanto você cresce, você deve pensar assim, pensar que ser chamado por Deus é algo que somente, realmente, os missionários têm, né? E as coisas. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Ele diz isso lá em Romanos, lá em Efésios, Filipenses, 1 Pedro. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são os mesmos chamados, independente de seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Então, a gente está aqui, a gente tem que servir, e é em tempo integral, independente se eu estiver trabalhando, independente se eu estiver pregando, independente se eu estiver na feira, aonde eu estiver, que eu tiver a oportunidade de falar do amor dele, eu vou estar fazendo, porque é 24 horas. Jesus não parava, era 24 horas fazendo,
né, a obra do Senhor. E se alguém nos ligar aqui e pedir um conselho, independente da hora, nós, como os cristãos, temos que atender e ter uma palavra de vida eterna para levar, para falar, para poder mexer, né, falar com aquele coração e fazer uma mudança, fazer com que o Espírito Santo faça uma mudança naquela vida. A Bíblia diz que Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Diz isso lá em 2 Timóteo. Depois vocês reflitam em 1:9. E Pedro acrescenta: vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus, que os chamou. Sempre que faz uso dessas habilidades que Deus lhe concedeu para ajudar os outros, você está cumprindo o teu chamado. Ele está operando, né, em você e você está cumprindo aquilo que ele realmente designou para a tua vida. E a Bíblia diz que vocês agora pertencem a ele. Viver uma vida útil no serviço de Deus, diz lá em Romanos 7:4. Quanto de seu tempo vem sendo utilizado no serviço de Deus? Quanto a gente tem utilizado do nosso tempo a serviço do Senhor? Né? Algumas igrejas que existem na China, eu estava lendo, ela diz assim, que elas dão boas-vindas aos novos convertidos, dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar, e um novo coração para amar os outros. Olha que coisa linda. Lá na China, essa igreja, toda vez que uma alma, né, aceita Jesus, eles sempre, né, eles dão as boas-vindas a esses novos convertidos dessa forma. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar, de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Coisa linda isso, né? Então, todas as vezes que eles recebem alguém, né, uma nova alma, eles dão essa boa-vinda. Então, é uma razão pela qual nós precisamos estar vinculados a uma igreja, e é o cumprimento do seu chamado para servir outros fiéis de maneira prática e com amor. A Bíblia diz: todos vocês reunidos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado, e necessário desse membro. Então, seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus. Todos os serviços para Deus são importantes. Por isso que cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. Então, assim, é maravilhoso a gente ver como que Deus, né, o trabalhar de Deus, né? E a ordem é servir a Deus. Essa é uma ordem. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir. E dar a minha vida por muitos. Então, para os cristãos servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado na nossa agenda, não. Né? A gente, quando há tempo disponível, não é isso não que ele quer que a gente sirva na nossa essência, no todo o tempo, e com amor. Então, Jesus veio para a nossa vida, serviço e doação resume o propósito que Deus tem para a nossa vida, tá? Então, viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com alegria, com um sorriso no rosto, com fé, que a gente consegue seguir e fazer o melhor para Deus. Porque a gente tem que fazer o melhor para o Senhor, né? E hoje em dia, olha, a gente precisa ter foco, né, na nossa vida. E qual é o nosso foco? Nosso foco é fazer o ID, né? É estar realmente levando algo para alguém que precisa, levando a palavra do Senhor para alguém que precisa, falando do amor do Senhor, né? Para eles, para essas pessoas que realmente precisam, e muitas vezes para aqueles que ainda estão na igreja, que ainda não conheceram a Cristo, né? E
Outra coisa também, né? Uma carreira, ou um esporte, ou um passatempo, uma fama ou riqueza. Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna na nossa vida, né? Então, servir é o caminho para quem quiser ser importante, tá? É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz: quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos por causa daquilo do que vocês são parte, né? Deus quer usar-nos para que nós façamos a diferença no mundo dele. E ele quer atuar através do seu, né, através do nosso intermédio. Então, o que importa não é a duração da tua vida, mas a contribuição que você ofereceu. No quanto você viveu, não quanto você viveu, mas como você viveu. É isso que importa aqui. Como nós temos vivido, né? O que nós temos verdadeiramente, que forma nós temos usufruído dessa terra em amor à servidão a Cristo, né? Da forma que ele verdadeiramente deixou. Porque ele deixou para a gente uma herança, e essa herança a gente tem que levar para frente. Porque foi essa herança de amar o próximo, né? De servir. Essa herança ele deixou na nossa vida, e ela não pode parar. Ela tem que ter uma continuidade. E ela depende de mim e de você. Porque nós somos filhos dele, né? Então, a gente precisa realmente ter algumas reflexões e perguntar: o que está me impedindo hoje de aceitar o chamado de Deus para servir? O que está impedindo, muitas vezes, de eu ter um segmento, né, para que eu possa realmente sair da minha zona de conforto, entendeu? E passar a servir da forma que Deus planejou para a minha vida. O que é que hoje, né, está me impedindo disso, né? Outra coisa que a gente até anotei aqui, que devemos ter umas reflexões: quando Deus derramou o seu amor sobre nós, ele quer sempre que a gente retribua da melhor forma. Será que nós temos oferecido o melhor de nós para Deus? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Será que nós temos oferecido isso para Ele? O que tem sido prioridade para nós nesses dias? As nossas atividades ou o nosso serviço a Deus? Né? O que tem sido prioridade para nós? Será que a gente tem colocado as coisas do Senhor como prioridade na nossa vida e deixado as demais coisas, né, em segundo lugar? Ou Ele está em segundo lugar na nossa vida, e as atividades, os nossos afazeres, outras coisas que nós temos, a gente tem colocado como prioridade e não Ele? Então, são reflexões que a gente precisa fazer, né? Nós temos valorizado os dons e talentos que o Senhor tem colocado na nossa mão, a gente tem usado da forma que Ele gostaria que a gente usasse esses dons e talentos. Como que a gente tem usado? De que formas temos usado, né? Como que a gente tem feito isso? E as renúncias, né? Será que a gente tem renunciado a algumas coisas por amor à obra do Senhor? Será que ainda falta renúncias na nossa vida para que a gente possa dar um seguimento nas obras do Senhor? E como estão nossos sentimentos em relação àquelas pessoas que ainda não conhecem a verdade? A essas pessoas que muitas vezes precisam de um abraço, que estão perdidas, vagando aí por esse mundo. Como é que está o nosso sentimento em relação a essas pessoas? Será que a gente tem realmente tido tempo para orar por isso, para essas pessoas, para que verdadeiramente, ainda que a gente não conheça, ainda que a gente não sabe, mas que Deus vá, e como Ele conhece tudo, e Ele possa ir, né, andando por esse mundo aqui, e ali trabalhando em cada coração, que o Espírito Santo possa estar fazendo uma obra grande ali, resgatando essas pessoas das mãos do maligno, trazendo essas pessoas
para cá? Será que quando a gente sai para fazer uma feira, alguma coisa, a gente não encontra alguém ali desesperado, precisando de alguma coisa, e a gente só olha e fala, depois eu passo, depois, será que a gente tem feito isso? E a gente não tem olhado para aquele e fala, não, ali tem uma alma que precisa de ti, Senhor. Dá-me sabedoria para eu levar uma palavra para aquela pessoa. Ó Espírito Santo, toque agora no meu coração, traga uma palavra de vida eterna, algo que mude a situação dela nesse momento agora aqui. Então, como que está nosso sentimento em relação aos nossos irmãos perdidos, doentes, e que também estão dentro do plano de Deus, e que muitas vezes só falta uma oportunidade para que a vida dele muda da água para o vinho. E muitas vezes eu não tenho nenhuma oportunidade de ouvir a palavra, porque não tem pessoas que chegam até ele para levar, para mostrar para ele a verdade, que Jesus é o único, né, caminho, a verdade e a vida, e que a água que ele beber, ele jamais terá sede. Será que nós estamos aqui preparados para isso? Então, assim, é um momento de nós refletirmos, né? Realmente a gente refletir em relação a isso. Então, servir não é uma opção. Servir é algo que Deus deixou para nós como obrigação. Nós temos que fazer, porque Ele deixou para que eu e você pudéssemos fazer. Ele deixou isso daqui como uma herança para nós. Será que a gente não tem adotado essa herança? Será que a gente está jogando a nossa herança fora? O que nós temos feito com essa herança? De sermos servos, de sermos humildes, de saber amar o nosso próximo, de fazer, né, servir com todo amor e carinho, não por obrigação, mas por amor, por obediência. Então, que nós possamos refletir, meus irmãos, nisso, porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Em Efésios 2:10 diz isso. Então, que a gente possa refletir nessa palavra de Efésios 2:10, que a gente possa refletir também na palavra de João 17:3, lá que o Senhor deixou, e que a gente venha fazer uma reflexão em tudo isso. Temos servido por amor ou temos servido por obrigação? Como Ele deixou para nós uma ordenança, será que a gente hoje só serve porque a gente é obrigado? Ou será que existe em nós o amor verdadeiro de Cristo? É aquilo que Ele está esperando de nós, que a gente faça tudo por amor. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e falou grandemente ao meu coração, algo que eu realmente vou fazer uma reflexão, né? Já venho fazendo e vou fazer mais uma reflexão a mais, né, aqui no meu dia a dia, para que eu possa saber mais a mais, buscar mais o Senhor, falar assim, o que mais eu preciso? Vai lá no fundo da minha alma, no mais profundo do meu ser. Se ainda tem algo que não te agrada, ou estou servindo de alguma forma que não está lhe agradando, arranque de mim, Senhor. Que caia, Senhor, dos meus olhos, né? Todas as escamas que tiverem, e que eu venha estar verdadeiramente de braços abertos, abraçando a obra com todo amor e carinho, da forma que o Senhor realmente, né, gostaria que a gente fosse igual a Cristo, é assim que a gente tem que seguir. Amém? Eu deixo aqui, então, a minha grande oportunidade, em nome de Jesus.